Aqui a gente está vendo os contatos pulando uma linha porque tem dois contrabarra N sendo impressos de uma única vez. A gente imprime tanto o contrabarra N que cada linha contém, está aqui CCC 333 10 10 27 e no final tem um contrabarra N, ele pula uma linha, está aqui, isso pulou uma linha. E o próprio print adiciona um contrabarra N ao final de tudo que ele imprime e por isso que a gente pulou duas linhas entre cada linha do nosso arquivo original. Bom, mas isso não é difícil de resolver. Se a gente quiser, a gente pode eliminar o último caractere. Tá aqui, eu vou iterar novamente sobre todas as linhas e vou eliminar o último caractere lido. Tá aqui, linha, tá certo? Ok? Nada impede também que a gente faça a iteração usando uma outra função, que é o xReadLines. O xReadLines é super apropriado quando a gente tem arquivos grandes de caracteres, de texto, aliás. A vantagem sobre o readlines é que o xReadLines ele realmente ele não lê o arquivo inteiro para a memória de uma vez. Ele lê linha a linha, de maneira que você poupa a memória. Se você tem que tratar cada linha separadamente, essa é normalmente a escolha padrão. Então, por exemplo, nada impede que a gente abra novamente o arquivo. Para cada linha, em vez de readlines, eu vou fazer xReadlines e eu vou fazer um print linha. Você vai ver que ele funciona do mesmo jeito. Está aqui o conteúdo, novamente por causa do print e do final, a gente teve o último caractere sendo o contrabarra N sendo impresso duas vezes. Mas o conteúdo é o mesmo. A diferença, quer dizer, do ponto de vista de programação, não faz muita diferença. Internamente, por outro lado, o xReadlines não lê para a memória tudo de uma única vez. Ele lê linha a linha, poupando memória, tá certo? Essa é outra forma que a gente tem de iterar. Muito bem. Como último exemplo, escreva um programa que leia uma string do usuário e imprima todas as entradas contendo a string que estão gravadas no arquivo fones.data. Isso é uma espécie de consulta àquela agenda. Né? A gente quer escrever, quer que ele fique lendo até a string vazia e que quando a gente escrever uma string, ele vá lá no conteúdo e imprima apenas a parte, as linhas que tem aquela string. Tá certo? É uma espécie de busca no fones.data. Vamos fazer isso aqui. A gente vai chamar esse arquivo de consulta e vai... O que é que ele vai consistir? Ele precisa ler uma palavra. Palavra igual a raw input palavra. Em seguida, ele vai fazer uma busca em todos os elementos do arquivo. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que abrir o arquivo. Então, open fones.data. Como a gente só vai fazer modificação, a gente vai fazer abrir para leitura. Tanto faz a gente deixar assim, como sem isso, tá certo? Para ser explícito, eu vou colocar isso claramente aqui. Abrimos o arquivo para leitura. E vamos iterar sobre os elementos. Para cada linha in arc.readlines, o que é que a gente quer fazer? A gente quer verificar se a linha, eu vou escrever em português aqui primeiro, tem o trecho, né, tem a palavra, aliás, mais especificamente, tem a palavra, onde essa palavra é essa que a gente leu aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente imprime aquela linha. Caso contrário, o que é que a gente tem que fazer? Nada. Então a gente vai deixar isso dessa forma. A gente não vai precisar do else. Finalmente a gente vai fechar o arquivo. Close. Vou gravar isso como consulta.py. Está gravado no mesmo diretório. Vou sair aqui do shell. Está aqui consulta.py. Vamos ver se a gente cometeu algum erro. Tem um erro. Claro, a gente não converteu linha tem a palavra. É a única parte do programa que a gente ainda precisa, sobre a qual a gente precisa pensar. Como é que a gente expressa em Python se uma determinada linha tem uma palavra? Ora,
A linha, na realidade, é uma string. Então, o que eu estou perguntando é se uma string tem outra. Isso a gente viu que é possível usando simplesmente o operador is. Vamos dar uma olhada aqui, isso em Python primeiro. Eu tenho a seguinte string. Exemplo. Uma forma de testar se o número, se a letra x, por exemplo, está dentro de s, é usar o operador in. X em s, true. Mas z em s é false. Isso não só funciona com caracteres. Isso funciona com trechos inteiros. Exe está em exemplo? Sim. Eze está em exemplo? Não. Tá certo? Então a gente pode usar exatamente essa lógica. Se palavra in, vê que a palavra in é reconhecida pelo editor. Se palavra in linha, imprima linha. Gravei novamente. Vou sair aqui, vou dar um ls-l só para confirmar e vou rodar um consulta.py. Qual a palavra? Teste. Ele não imprimiu nada. Bom, era o que a gente esperava. Em fones.dat não tem nada contendo teste. Vamos fazer um cat fones.dat. Vamos procurar o telefone do CCC. Eu vou rodar Python, consulta, e vou digitar CCC. Opa, está aqui, imprimiu corretamente. Vamos rodar novamente agora, perguntar o telefone do DSC. Vamos imprimir agora tudo que tem a letra C. Está aí, DSC, CCC, SEI. Opa, o que é que está acontecendo? Por que estão ficando espaçados? A gente já sabe isso. O problema é que a linha está vindo com o contra barra N. Então a gente vai imprimir esse cara sem o último caractere. A gente já viu qual é o padrão para isso. E vamos rodar novamente. A palavra é C, está aqui. Tem os seguintes telefones envolvendo a palavra C. DSC, CCC, SEI. A palavra A, nenhum. A letra E, está aqui, vários telefones. E assim por diante. Correto? Veja bem, isso não difere muito do que a gente tem feito até agora usando listas, ou usando outras estruturas de dados. A principal diferença é realmente a persistência dos dados. E a segunda é a simplicidade da estrutura de dados. A estrutura de dados consiste simplesmente de uma sequência de caracteres. A gente está vendo aqui organizado como linhas, mas na verdade para o sistema operacional e para o programa, ele não passa de uma sequência de caracteres, D, Q, W e assim por diante. E no final aqui eu tenho um contra barra N e assim por diante. Cabe exclusivamente ao programador separar isso e dar a ele o significado necessário. Cada linha é um texto, é um registro de telefone com nome e telefone ou qualquer outra coisa que o valha. Tá certo? E você vê que os programas necessários para manipulá-los são realmente muito simples. É isso.